Meus amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos mais uma vez nessa seleção de vídeos aqui no nosso canal. Antes de começar aqui a falar sobre o assunto que iremos tratar hoje, já peço aos nossos amigos que nos acompanhem, por gentileza, pela página O Grito da Reforma, a página no Facebook, nos acompanhem pelo nosso canal aqui, pelo YouTube. Aqui embaixo se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like. Comentem embaixo sugestões que os irmãos talvez pretendem, que posteriormente nós podemos também aí estar conversando e debatendo sobre o assunto. E no demais, vem junto conosco e vamos juntos hoje dar continuidade nas cinco solas da Reforma Protestante, que nós estamos aí de maneira sistemática aí trabalhando dentro de um sistema de vídeos que estão sendo continuamente colocados em nosso canal. Hoje, aqui com vocês, nesta oportunidade maravilhosa, eu quero tratar com vocês sobre mais um dos pontos da Reforma Protestante. Hoje nós iremos tratar sobre a Soli Deo Gloria, ou vamos tratar hoje sobre a seguinte marca da Reforma Protestante: somente a Deus glória. O termo Soli Deo Gloria é um termo latim que significa literalmente somente a Deus glória. Então hoje este faz parte de um dos 5 pontos fundamentais que solidificou a fé protestante e que foi pregada pelos reformados no tempo da Igreja Medieval, no ano de 1517. E este é um dos pontos então que a gente vai abordar também nesta seleção de vídeos, falando hoje somente sobre o ponto de glória única a Deus, ou a Soli Deo Gloria. Amados irmãos e amigos que nos acompanham, é interessante nós notarmos que desde a época da elevação de Constantino ao trono, posteriormente Teodósio, ao analisarmos historicamente aquilo que deu início após o primeiro século da Igreja, vamos perceber que a Igreja ela viveu um certo tipo de perseguição ferrenha por vários e vários imperadores no primeiro século. Tentaram destruir o cristianismo de diversas maneiras. Tentaram destruir o cristianismo de várias formas. Imperadores se levantaram com muita fúria e de maneira atroz, tentando destruir a fé cristã. Por exemplo, o que falar aqui de Nero, alguém que tentou e na verdade incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Alguém truculento que na verdade matou milhares e milhares de cristãos enquanto era imperador em Roma. A história diz que Nero fazia de cristãos como lâmpadas acesas em seus jardins, queimava cristãos. Ou seja, uma perseguição muito grande surgiu naqueles tempos onde a igreja estava crescendo, onde o reino de Cristo estava avançando na terra e avançando no mundo. O que dizer de Diocleciano, que foi também um dos imperadores truculentos? Faltar-me-ia tempo aqui para falar de vários e vários imperadores, como Domiciano, que tentou matar o apóstolo João. Tantos outros, durante os 3 primeiros séculos da igreja, tentaram dizimar, tentaram destruir a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor. É interessante notarmos que durante 3 séculos nós temos esta perseguição, até a ascensão de Constantino ao trono, posteriormente Teodósio. Quando Constantino ascende ao trono, ele transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Sendo assim, a igreja ou o cristianismo teve uma liberdade total, teve uma liberdade que nunca antes teve. É neste momento que nós vamos perceber que, na história, a igreja vai entrar num dos períodos mais escuros e obscuros que ela já vivenciou em toda a história. Vamos analisar e ver que, a partir dali, vários e vários erros doutrinários começam a adentrar para dentro da igreja, a corrupção começa a adentrar para dentro da igreja, a partir do momento em que ela faz uma aliança com o poder político daquele tempo, e a igreja começa então a olhar as coisas da terra e a ser mais política do que igreja.
E é interessante nós notarmos que após o terceiro século, onde a igreja assume então a religião, como o cristianismo assume como religião oficial do Império Romano, tendo toda aquela liberdade, a igreja tinha nas mãos o poder de mudar o mundo. Todavia, o mundo mudou a igreja e transformou a instituição igreja, o cristianismo, em meros ritos, em meras dogmas humanos e assim sucessivamente. A igreja entrou em um período negro na história a partir da ascensão de Constantino ao trono. E a partir do momento em que a igreja começa a ter esse certo tipo de liberdade, muitas coisas acompanharam também esta grande calamidade que está acontecendo no meio da igreja, esta grande depravação, este grande declínio espiritual e moral que está acontecendo no meio do cristianismo após o terceiro século. Junto com isso, várias coisas que estavam totalmente contrárias à sã doutrina, à sã palavra de Deus, aquilo ensinado por Jesus Cristo e também depois dado continuidade pelos apóstolos, vai ser de maneira muito truculenta, ela vai ser, na verdade, torturada. A doutrina bíblica, ela já não tem mais agora vez na igreja, e agora o que nós temos é simples dogmas, é simples tradições que os homens ensinavam, e uma corrupção está adentrando de tal maneira que a igreja vai vivenciar um dos piores momentos da história. Neste momento, nós vamos perceber que a igreja, ou a Igreja Católica Apostólica Romana, o cristianismo naquele tempo da Idade Medieval, ela usa da sua liberdade para deturpar o verdadeiro Evangelho de Jesus, para deturpar a verdadeira base do cristianismo. Vamos perceber que começou a haver várias coisas dentro da igreja que estava totalmente contrária às Sagradas Escrituras, que na verdade posteriormente vai haver aí um grande conflito e um grande atrito com o pensamento dos reformadores que vão surgindo naquele tempo. A primeira questão que nós devemos analisar é a veneração aos santos. A igreja então começa a canonizar santos, começa a canonizar homens. E nessa canonização eles começam a fazer daquilo que é mais sagrado se transformar em algo totalmente profano, porque toda a glória, segundo as Escrituras Sagradas, elas devem ser diretamente tributadas a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor em todas as páginas das Escrituras Sagradas nos mostra que elas devem ser tributadas inteiramente a Deus. E é sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui. Só lhe deu glória, foi um grito da reforma, foi um grito dos reformadores, a bandeira apologética dos reformadores sendo levantadas para dizer à igreja e ao alto clero daquele tempo: a glória deve ser tributada unicamente a Deus. Nós sabemos que os homens, eles têm um pouco de dificuldade de entender que Deus é o centro de tudo. Os homens têm esse certo tipo de dificuldade de entender que Deus sempre foi e sempre será o centro de todo o universo, de toda a criação. E tudo o que existe tributará honra e glória somente a Ele. Se analisarmos a história, vamos ver que vários homens odiaram Deus e não quiseram ter Deus como centro. Por exemplo, Karl Marx tentou tirar Deus do céu. Freud tentou tirar Deus do nosso subconsciente. Se analisarmos Charles Darwin, tentou tirar Deus da ciência. O que dizer de Nietzsche, que tentou simplesmente matar Deus? Os homens aceitam diversas coisas, menos um Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E a igreja daquele tempo, da mesma maneira, estava agindo, não aceitava a glória somente a Deus. E o que ela estava fazendo era prestando um desserviço ao reino de Deus, fazendo com que toda a glória que a Deus deveria ser tributada fosse simplesmente
retirada da pessoa de Deus, da centralidade de Deus, e fosse focada em muitas outras coisas, em homens, em relíquias, em objetos, e não propriamente a Deus. Assim, eles canonizaram homens, fizeram a veneração de santos naquele tempo. Isso, a igreja medieval, fez com que o povo de seu tempo venerasse homens que, segundo eles, eram santos, que posteriormente também passou a ensinar que os tais permaneciam diante de Deus intercedendo por nós, sendo que isso é beirar blasfêmia contra a doutrina bíblica, pois a palavra de Deus nos ensina claramente e claramente nos mostra que só existe um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É interessante nós notarmos que a igreja estava tomando rumos perigosos, fazendo assim e mostrando, ou até querendo passar a ideia de que somente o Papa tinha poder de representar os homens diante de Deus, para que assim eles alcançassem o perdão de seus pecados como um sacerdote ou como uma autoridade eclesiástica daquele tempo. Grande erro e grande pecado em relação à doutrina bíblica, pois a palavra de Deus também nos ensina que só existe de uma vez por todas, com um sacrifício pleno e santo, entrou no lugar santo dos santos e apresentou um sacrifício único e perfeito diante de Deus por nós. E este é Jesus Cristo, de maneira que nós só temos um sumo sacerdote, não entre os homens, mas o nosso Jesus, que apresentou o seu sacrifício diante de Deus lá na cruz do Calvário, de maneira que toda a honra e toda a glória a Deus deve ser tributada. Se olharmos para o livro de Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36, vamos ver o texto bíblico dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se olharmos para Isaías 42, vamos ver o próprio Deus dizendo: eu sou o Senhor, e a minha glória a outro não o darei. Se olharmos para o texto bíblico, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Os filósofos, grandes sociólogos, cientistas, nunca aceitaram que Deus está no centro de tudo. Mas os reformadores gritaram em alto e bom som para uma igreja que havia se corrompido no tempo da Idade Medieval, no ano de 1517. Os reformadores em alto e bom som gritaram: só lhe deu glória, ou somente a Deus glória. Essa foi uma das marcas da igreja. Diante de tantas coisas que os reformadores estavam vendo naquele tempo e vivenciando, vendo a igreja levando outras pessoas a venerarem santos, a venerarem objetos, a venerarem tantas outras coisas, tirando a glória de Deus e aplicando esta glória em outras coisas ou em outras pessoas, fez com que os reformadores gritassem: somente a Deus glória. Esta foi uma marca da reforma, mostrando que toda a honra jamais deve ser tributada ao homem, mas a Deus. Pois toda a glória humana, quando o homem ele se prostra diante de glórias humanas, simplesmente ele está automaticamente prestando culto a Satanás. A própria Bíblia Sagrada nos ensina isso. Se você, amado irmão e ouvinte, se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 4, você vai ver que 3 tentações Satanás faz para Jesus. Na terceira tentação pela qual a Bíblia nos relata em Mateus capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada diz que Satanás disse e mostrou a Jesus todo o reino e toda a glória, e disse para Jesus: se você prostrado me adorares,
tudo isso eu te darei. É onde Jesus olha para ele e diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, pois está escrito, e só a Ele servirás. Sabe o que Jesus estava nos ensinando? Jesus estava nos ensinando que todos aqueles que se dobram diante de uma glória própria, toda a glória que é levada ao homem, simplesmente nada mais é do que um culto prestado ao diabo, um culto prestado a Satanás. A proposta do diabo é esse: te dou glória, te dou todo o poder, somente me adore. Tirar a glória de Deus e tributar glória ao homem ou a qualquer outra coisa que não seja a Deus é o mesmo do que prestar um desserviço ao reino de Deus e prestar um culto a Satanás. Portanto, fiquemos atentos e percebamos que a doutrina bíblica, a palavra de Deus, que é o nosso manual, a palavra de Deus que está acima de tudo e todos, sempre vai nos mostrar que a glória é unicamente a Deus. Toda a glória é unicamente a Deus. Por quê? Porque também, automaticamente, tudo é graça. Tudo é graça. A obra da salvação foi arquitetada por Deus na eternidade, executada por Deus Filho no Calvário e posteriormente consumada e selada pelo Espírito Santo em nossos corações. A salvação é inteiramente começada, processada e finalizada por Deus em nós. Portanto, saibamos de algo: Jesus, Deus, é o autor e consumador da nossa fé. Os reformadores um dia gritaram dizendo: a glória não é aos homens, a glória é somente a Deus. Que possamos nós, da mesma maneira, olharmos para o nosso mundo presente, olharmos para os movimentos estranhos que aparecem diante da igreja brasileira e do cenário atual que vivemos no meio evangélico. Que olhemos para os movimentos neopentecostais, que vêm com tantas e tantas superstições, trazendo os mesmos princípios da igreja medieval, trazendo a corrupção moral e espiritual, vendendo vassoura ungida, vendendo água ungida, vendendo sementes ungidas que curam, fazendo assim nada mais do que um desserviço ao reino de Deus e uma prestação de culto ao diabo. Que possamos, dentro deste mundo, desta era pós-moderna, dobrarmos os nossos joelhos, unirmos-nos aos 24 anciãos do livro de Apocalipse, que tiraram de si as suas coroas, prostraram-se diante de Deus e disseram: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, glória e louvor, pois compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Portanto, a bandeira da reforma foi levantada. Jamais veneração a santos, jamais veneração a relíquias, jamais veneração aos homens, jamais veneração aos papas. A bandeira da reforma foi: só lhe deu glória, somente ao nosso Senhor glória. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Deus abençoe a sua vida.